Você gostaria de saber como personalizar o tema clássico do AMP, hoje chamado de tema legado? Nesse vídeo eu vou lhe mostrar como. Meu nome é Felipe e agora vamos ao nosso conteúdo. Então, para a gente entender um pouco a importância desse assunto, algumas perguntas. Então, a primeira pergunta, qual dessas versões você prefere? A, B ou C? Eu acredito que a maioria dos usuários vão responder ou a opção B ou C. Mas a segunda pergunta é, qual é a versão AMP nesse caso? A, B ou C? Com certeza, a maioria dos usuários vão dizer que a versão AMP é a versão A, ok? Mas a resposta é que todas são versão AMP. Então, a versão A é a versão que tem o tema clássico, que a gente vai falar hoje, e a gente vai mostrar algumas dicas de como a gente pode ter um resultado semelhante à coluna do meio. Essa coluna do meio é um tema clássico, simplesmente com algumas customizações. E a última opção é um site rodando o plugin de AMP para o WordPress, utilizando um tema compatível, que nesse caso eu utilizei o tema Astra. E com o tema Astra a gente consegue fazer várias coisas também, que isso vai ser um tema aí para um próximo vídeo. Então, primeiramente falando sobre o tema clássico, que hoje é chamado de legado. E esse tema ele foi criado lá em 2017. Lá atrás, né, esse tema foi introduzido pela Automatic. A Automatic era que era responsável por esse plugin, porque ela tinha feito uma versão alternativa do seu site, utilizando uma estrutura padrão. E esse tema ele levou o nome de tema clássico. Já no final de 2018, surgiram as outras opções que a gente tem hoje, de ter uma versão Full AMP, uma versão pareada, que é a versão transicional, e a versão modo leitor, que você utiliza um tema diferente do que você utiliza na versão não AMP. E esse tema clássico ele ainda é muito utilizado, e muitos dos usuários utilizam esse tema pensando que eles vão ter algum benefício, né? Simplesmente apertar um botão lá e utilizar a versão do modo clássico. Em parte, sim, é verdade, você vai ter os ganhos de performance e do mobile friendly que o tema clássico permite, mas não seja basicão, certo? É muito importante que o seu site represente a sua marca. Então, se você decide utilizar AMP, você pode, né, se você não quiser ter trabalho com problemas de validação, você pode ter uma versão no modo leitor e utilizar um tema como Astra, onde você consegue fazer uma personalização e fazer um match com a identidade do seu site. Então, o usuário, quando ele estiver entre a versão AMP e não AMP, ele vai associar o seu site AMP à sua marca. Ele não vai pensar que o seu site é um site genérico que ele está acessando na internet. Ok? Porque se você é basicão, você simplesmente aperta um botão e assim como outras centenas de usuários vão fazer a mesma coisa e você vai estar naquele grupo lá que o usuário vai abrir e vai ter aquela barra azul e ele nem vai associar aquele conteúdo à sua marca. Ok? E agora eu vou compartilhar algumas dicas para você personalizar o tema clássico, né? Sair do basicão. Então, a lista que eu vou compartilhar hoje é adicionar uma logo, como é que você pode adicionar uma logo. O segundo item que a gente vai ver é como é que eu consigo adicionar Google Fonts. O terceiro item é como é que eu consigo adicionar condicionais que eu exibo o conteúdo somente para AMP. E por fim, a gente vai ver como é que a gente consegue utilizar recursos de outros plugins. Então, onde é que eu posso adicionar esse código? Então, tem dois caminhos aí. O código que eu vou compartilhar. Ou você adiciona no functions.php. No caso, se você tem o tema, se você tem controle do tema, não é um tema premium que você comprou no TeamForest ou pegou do repositório, que você sabe que não vai atualizar e sobrescrever as alterações que você fez no function, você pode utilizar no functions.php. Mas, se você está utilizando um tema que veio do repositório ou é um tema premium, o ideal é você colocar esse código em um plugin. E o código do plugin eu vou deixar um link na descrição e você pode verificar depois. Então, o primeiro item, adicionando uma logo. Aqui nesse código a gente está adicionando uma action e essa action ela vai ser chamada dentro do hook AMP Post Template CSS. Dentro do plugin do AMP existem centenas de hooks que você consegue anexar funções que vão ser chamadas quando aquele gatilho for acionado. Então, nesse caso aqui, o AMP Post Template ele é chamado quando o plugin vai printar o CSS. Essa função aqui ela é mais usada
quando você tem um tema legado. Se você está utilizando um modo transicional ou um modo standard, tem outro vídeo. Agora que eu tenho essa função, aí eu vou pegar a logo, nesse caso, a logo que a gente define no Customizer. Então, se o tema tiver suporte ao Customizer, a gente vai pegar aquela logo que o usuário definiu e vai atribuir ela. Se essa informação não contiver, a gente pode definir um caminho padrão. Então, nesse caso, se o usuário não alterou, então pega essa imagem aqui que está dentro do tema. Nesse caso, só foi um teste, então você pode adicionar um endereço de uma imagem padrão dentro do seu tema. E depois que eu resgatei essa informação, aí eu vou adicionar o CSS. Então, eu fecho a tag PHP e começo a escrever CSS, porque essa função ela é chamada no momento que você escreve CSS. E aqui eu escrevo o CSS para adicionar a minha logo. E com isso, o resultado, né, que a gente tem é a logo no centro do meu header. Então, tá aqui o resultado desse código. Falando de hooks, né, os hooks que a gente vai abordar hoje, a gente tem o AMP-POST-TEMPLATE, que ele é chamado antes de fechar a tag do CSS do AMP. A gente tem o AMP-POST-TEMPLATE-BODY-OPEN. Então, esse é um hook que é chamado quando a tag body é aberta. A gente tem o AMP-POST-TEMPLATE-FOOTER. Então, esse vai ser o oposto, né? Vai ser chamado antes da tag body ser fechada. E se eu quiser incluir alguma meta-informação, eu posso chamar o AMP-POST-TEMPLATE-HEAD. Então, nesse caso, não o header, mas o head do meu site. Agora, a segunda dica, né, é adicionando Google Fonts. Mesmo esquema AMP-POST-TEMPLATE, agora eu tenho uma função e eu posso incluir qualquer CSS. Então, posso inspecionar um item e customizar o item do tema legado. Então, nesse caso aqui, o que a gente faz o import via CSS de uma fonte do Google e depois vai definir essa fonte para os nossos títulos. E o resultado que a gente tem é, por exemplo, aqui, o título que a gente tem no nosso header vai utilizar a fonte Avro, também o conteúdo do meu post vai utilizar a nova fonte que a gente importou do Google Fonts. E a terceira dica é como a gente consegue adicionar conteúdo somente para AMP. Então, a gente tem algumas condicionais. No caso, se eu quiser adicionar sempre para uma requisição que veio do AMP, eu posso utilizar o isAMP-Endpoint. Então, essa é uma verificação que a gente consegue ver que aquela requisição está vindo de uma chamada AMP. Mas se eu quiser aplicar somente para o tema legado, a gente chama o AMP-IsLegacy. E uma vez que essas duas condicionais são verdadeiras, eu adiciono o meu conteúdo. Então, nesse caso aqui, eu utilizei um hook padrão do WordPress. Toda vez que o usuário chama o TheContent, a gente faz essa atribuição. Então, dessa mesma forma, qualquer hook do WordPress também, você consegue fazer aí tratamento e personalizar o seu tema legado. Na chamada de um título, na chamada do conteúdo, você consegue injetar conteúdo personalizado nessa situação. Quarta dica é utilizar recursos de outros plugins. Por exemplo, é uma pergunta bem comum, como é que eu adiciono breadcrumb no meu tema legado? Você pode utilizar recursos de temas compatíveis, ou do Rank Math, ou do Yoast. Então você olha a documentação desses plugins e vê qual a função responsável por chamar o breadcrumb. E com isso, por exemplo, dentro da chamada do TheContent, eu atribuo uma função. Primeiramente, eu vou verificar se a função RankMath de breadcrumbs existe. Então, no caso, é uma verificação para fazer a chamada da função apenas quando o plugin do RankMath está instalado. Também uma verificação para conter, né, caso o plugin do AMP não esteja instalado, a gente não chamar essa função. E quando eu tenho uma requisição AMP, eu pego o conteúdo e altero o meu conteúdo. Eu adiciono o breadcrumb antes do meu conteúdo e retorno o conteúdo final. Então essas são minhas dicas para você editar o tema clássico, hoje chamado de legado, né? Porque esse
tema é chamado de legado hoje é porque nenhuma nova funcionalidade vai ser atribuída a esse tema. Então, se você utiliza o tema clássico, nada vai mudar. Mas isso não quer dizer que você não consiga personalizar. Existem muitas empresas que continuam utilizando o tema clássico, mas eles fazem uma alteração sobre esse tema e aí nenhum problema, porque eles assumiram que eles vão ser responsáveis por manter aquela versão, ok? E se você precisar de alguma ajuda com o plugin de AMP, o melhor lugar para você ter ajuda, né, com pessoas que trabalham com o plugin é no fórum oficial, wordpress.org/suporte/plugins/amp. E se você quiser falar comigo, você pode, né, na sua dúvida lá, colocar o @Felipe e eu vou ter o prazer de responder vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou!